Olá, bem-vindo à imersão sobre autismo. Meu nome é Daniela Freitas. Eu tenho várias redes sociais, entre elas o Instagram, que é o @daniacf. Eu tenho meu site www.daniacf.com, onde eu tenho um curso gratuito com mais de 40 horas, voltado para pais, profissionais e vários materiais também gratuitos. Então, gente, aqui nessa imersão nós vamos começar com uma história, né? A história do autismo. Por que isso, né? Porque eu comecei por esse ponto. Muitas vezes, a gente não tem 30 segundos para parar para ouvir alguém, mas a gente sempre tem 30 minutos para ouvir uma boa história. Então, nada melhor que começar com a história sobre o autismo e um pouquinho sobre a história da Dani também, né? Vocês têm que conhecer um pouquinho sobre mim. Eu sou autista e eu tenho um filho autista que é nível 3. Eu sou uma autista nível 1 de suporte. Durante a imersão você vai entender melhor essa questão de suporte, níveis, o que vem a ser isso, né? Então, eu sou uma autista nível 1, meu filho é um autista nível 3. Ele exige mais suporte e ele tem outras comorbidades também associadas. Finalizou o diagnóstico dele, fechou com 1 ano e 11 meses. Então, nesse processo, né, do diagnóstico até hoje, que ele está com 4, vai completar 5 anos daqui a pouquinho, eu me debrucei a estudar o máximo que eu pude. Por quê? As intervenções, elas são muito caras, o custo é muito elevado, então eu tive que me empoderar de informação. Nessa eu fui fazendo pós-graduação, pós-graduações, né, fui fazendo algumas, fazendo vários cursos, lendo vários livros, só que essas informações, elas são muito caras. Se você junta isso tudo, sai um custo muito alto também. E a gente sabe muito bem que a maioria da população brasileira não tem acesso a tudo isso. Aí eu vi a necessidade de começar a desenvolver vários materiais gratuitos. Fui fazendo lives roteirizadas com profissionais assim de excelência. A gente roteirizou, organizamos todas essas lives, esses vídeos. E fui disponibilizando no meu site para que você aprendesse numa sequência lógica todo esse conhecimento. Então, esse foi o meu caminho. Eu fui diagnosticada aos 15 anos, né? Eu demorei muito tempo para aceitar meu diagnóstico. Eu só fui aceitar mais o meu diagnóstico aos 24 anos, quando fui trabalhar com psiquiatra. E foi um processo de aceitação até que chegou meu filho, né? Engravidei e veio meu menino com necessidades maiores, assim. Ele tem uma necessidade de mais atenção, de mais dedicação para o desenvolvimento dele. Então, agora que você sabe um pouquinho mais sobre a Dani, vamos falar um pouquinho sobre autismo, né? Eu quero que você entenda um pouco dessa história para se empoderar sobre certas informações que você vê nas redes sociais, que às vezes vocês ficam meio perdidos, e é completamente normal aí. Então, vamos lá. Aqui. Ok. Pronto. A história do autismo. Gente, até 1908, com o autismo e a esquizofrenia, elas andavam muito juntas. Consideravam que o autismo e a esquizofrenia fossem a mesma coisa, né? Só que Bleuler, o psiquiatra Paul Egan Bleuler, ele trouxe esse conceito do autismo separado da esquizofrenia. Ele trouxe que as características do autismo, eles não são semelhantes à esquizofrenia, e aí que veio a primeira vez esse termo autismo. Em 1943, Kanner ele traz um artigo chamado Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo. Ele foi uma peça-chave para a gente entender que o autismo ele tem questões de precocidade. A gente consegue começar a notar certos sinais do autismo enquanto bebês, na primeira infância já é possível notar um olhar atento, um profissional que seja muito atento, que entenda sobre os critérios diagnósticos do autismo, ele vai conseguir observar esses sinais desde pequenininho. Para alguns indivíduos, a gente vai precisar de uma amostra de tempo muito maior, por isso que os pais que têm essa amostra muito maior, eles ficam aflitos, porque eles estão vendo características na criança que às vezes os outros não estão vendo. Isso aflige, então eles têm uma amostra de tempo maior.
mas desde pequenininho já é possível notar as primeiras características. Hans Asperger, em 1944, ele lança o artigo A Psicopatia Autista da Infância. Foi um artigo escrito em alemão que ficou meio que perdido, né? Durante anos e anos, onde ele traz indivíduos semelhantes ao que o Kanner descreveu, né? Com a diferença que não tinha prejuízos de desenvolvimento intelectual. E aí, gente, através dele veio a síndrome de Asperger, que foi o que eu fui diagnosticada aos meus 15 anos. Eu fui diagnosticada com síndrome de Asperger, não fui diagnosticada autista porque a nomenclatura era diferente. Durante a imersão vocês vão entender todo esse processo, tá bom? Então, calma aí que eu vou explicar tudinho. E, infelizmente, gente, a história ela traz cada coisa pra gente, né? A Edith Schaeffer, uma historiadora, ela em 2018, ela lançou um livro chamado Crianças de Asperger: As Origens do Autismo na Viena Nazista. Pois é, gente, Hans Asperger, o nome dele está muito ligado ao regime nazista. Por isso existe até um uma força entre a comunidade dos autistas para não se falar mais em Asperger, porque não tem o que homenagear, né, com esse nome. Então, nós vamos entender que é o seguinte, por conta dos novos critérios diagnósticos, a gente não usa mais esse termo, é tudo transtorno do espectro autista, e a gente vai vendo isso daí durante as aulas. Na década de 50, o autismo virou moda, gente. Pois é, eu acho que vocês já devem ter visto nas redes sociais o pessoal falando que o autismo é moda, o modismo do autismo, todas essas coisas assim. Então, essa moda, entre aspas, começou na década de 50 simplesmente porque os critérios diagnósticos mudaram. O autismo ele virou autismo, ele não é mais ligado à esquizofrenia. Então a gente tinha critérios mais claros. Então veio o surgimento nos Estados Unidos de mais pessoas, de muitas pessoas diagnosticadas, porque eles sempre foram autistas, só não estava dentro dessa nomenclatura. E na década de 60, né, com toda essa modificação dos critérios, ficou mais rigoroso essa questão. Né? E a gente vai ver aqui que em 1968 foi lançado o DSM-3, que oficialmente separou essa nomenclatura. O autismo ele finalmente separou do transtorno da esquizofrenia, né? Ele deixou de ser esquizofrenia, que ele nunca foi, né? Mas ficou bem claro os critérios diagnósticos e classificando como transtorno autista. O DSM, gente, é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Nós estamos atualmente na quinta versão dele. Eu, na minha época, quando eu era novinha, né, eu fui diagnosticada no DSM-4. Então, assim, tem bastante história aí para contar, né? Que eu já não sou novinha há muito tempo. Isso já passou, né? Então, vamos lá. No momento que eles fizeram essa modificação, esses critérios foi baseado lá no Kanner, e o Rutter ele expandiu esses critérios, e a gente vai ver aqui no próximo slide, que é o desenvolvimento social anormal, desenvolvimento desviado, especialmente a linguagem, comportamento estereotipado e a ausência de delírio. A ausência de delírio, tá vendo? Tira totalmente a questão da esquizofrenia. Gente, uma característica muito curiosa nos Aspergers, que a maioria começa, muitos, maioria não, mas muitos têm uma fala normal. Começa a falar ali, segue os critérios de desenvolvimento de fala. Mas a qualidade dessa fala, ela nem sempre tá boa. Eu, quando era mais nova, eu falava muito lento. Eu falava muito arrastado. Nossa, todo mundo me sacaneava. Eu era a Dani, e eu comecei a treinar. Eu tinha um radinho, eu ficava gravando minha voz e ficava ouvindo e ia falando cada vez mais rápido. Mas hoje em dia eu tenho uma fala tão acelerada que às vezes as pessoas chegam, Dani, para! Não tô te ouvindo. Então isso acontece também, essa modificação. Então a gente tem que saber que no DSM-3 ele foca muito naquele autista considerado, entre aspas, né, o autista mais clássico, aquele autista com maior nível de suporte que a gente entende hoje.
coisa no DSM-2, ampliando um pouquinho mais, perdão, DSM-4, ampliando um pouquinho mais. E aí nós entramos na Lorne Wing. Lorne Wing, gente, ela é uma psiquiatra da década cadê? Da década de 80, 70, isso, mais ou menos na década de 70. Ela foi a mãe da Suzy, uma moça autista que infelizmente faleceu cedo, né? E a Lorna Wing, ela trouxe contribuições imensas para a nossa comunidade do autismo. Ela é uma pessoa que, assim, acabando essa aula, depois vocês pesquisem sobre ela, porque vale a pena entender mais sobre toda a história, né, da Lorna Wing. É algo fascinante. Então, ela traz 6 critérios muito importantes para a época, tá, gente? Para aquela época. Verbalização correta, mais estereotipada e pedante. Comunicação não verbal caracterizada por gestos socialmente convencionados como inadequados, voz sem entonação e poucas expressões faciais. Ausência de manifestação convencional de empatia. Prefere a repetição, aversão a mudanças. Deficiência de coordenação motora, como postura e movimentos. Boa memória mecânica e limitados interesses especiais. Isso é muito interessante, gente, porque nesse momento a gente começa a caracterizar e as pessoas costumam começar a colocar muita coisa na conta do autismo, sendo que às vezes a pessoa tem outro transtorno associado, tipo uma deficiência intelectual, e por isso a pessoa tem mais dificuldade em questão de memória, em outras questões, outras funções executivas, assim, tem mais dificuldade e coloca tudo na conta do autismo. Não faz sentido isso, né? Colocar tudo na conta do autismo. Então, começa a limitar mais o que é autismo e o que é as outras coisas. E aí, como eu falei, né, ela foi mãe da Suzy, ela debruçou a vida a estudar sobre autismo. Infelizmente, a Suzy ela morreu muito cedo, no 49 anos. Ela fala que a Suzy ela nunca conseguiu expressar de forma clara as emoções. Mas olha essa frase, gente. Mas quando chegava em casa, após o trabalho, seu rosto se iluminava. Ela dizia ser um sentimento absolutamente maravilhoso, diferente de tudo. Eu acho que todos nós experimentamos isso, né? Quando, principalmente, assim, nossos filhos. O meu filho, ele tem uma comunicação mais limitada, ele está desenvolvendo bem, a gente está conseguindo desenvolver, mas ainda tem muito que desenvolver nele. E aí os olhares, aquele olhar que ele, sei lá, preenche, né? É algo incrível. Aquela fração que ele dá aquele olhar que é um presente, é um grande presente que nós recebemos. E a Lorna Wing, ela também contribuiu muito em relação ao orgulho autista. Eu acho que vocês já devem ter visto, né? O orgulho do autismo, orgulho autista. E ela fala que as pessoas, para ser bem-sucedido na ciência ou nas artes, tem que ter algum traço claro de autismo. Eu acho que ela traz isso pelo hiperfoco, né? Eu já passei por vários hiperfocos e isso é muito comum no autismo. A gente pega um tema e fica consumido por isso e produz muito em relação a isso. Tem um lado bom, e tem um lado ruim. Não gosto de romantizar o hiperfoco, tá, gente? E ela traz um ditado que fala o seguinte: a natureza nunca traça uma linha sem borrá-la. Você não pode separar aqueles com e sem traço, pois eles estão muito dispersos. Como também. Então, assim, no momento que ela fala isso, a gente entende. Ela foi uma das primeiras pessoas a dar essa noção que esse espectro do autismo, que existe um momento onde a pessoa não tem mais os transtornos, mas tem muitas características. E nessa, muitos pais se veem aí. Ai, mas ó, eu não sofro com isso. Isso tem várias características que meu filho tem. Eu tive várias soluções sociais para não ter os déficits do meu filho. Então, tem várias questões envolvidas aí. É muito legal. E ela foi uma das primeiras pessoas também a levar essas questões genéticas do autismo. Então, teve uma contribuição imensa lá na Wink. E a gente entra na Uta Fritz, uma psicóloga que desenvolveu o conceito da teoria da mente
e da fraqueza da coerência central. Então vamos lá. Vamos lá primeiro para a teoria da mente. A teoria da mente, ela traz a questão da cegueira mental, a incapacidade de entender o que o outro está sentindo, os estados mentais dos terceiros. E a coerência central traz o seguinte: eu estou aqui com minha garrafa de água. Só que a neurociência ela já traz que a maioria dos autistas tem dificuldade com a performance visual. Ou seja, não consegue ver o todo, ver parte. Aí você fala, Dani, mas isso é só uma garrafa de água. Mas isso vai além. Por exemplo, eu estou conversando com você e sem querer eu me machuco. E você não olha o contexto inteiro, que eu tô ali sentindo dor, que eu fiz uma cara assim, ou eu não estou tão interessada no que você está me falando. E aí você não percebe e continua falando, 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 falando. E isso daí faz parte dessa questão da coerência central. Então, essa fraqueza na coerência central é, não possibilita o autista, às vezes, entender um contexto, entender um cenário. Então, vai muito além do que entender um objeto, mas o objeto também vale. Então, você fica ali. Se você tem uma criança em que ela não ela não consegue performar visualmente, ela não consegue parear objetos, ela não consegue dar sequenciamento em objetos, ela não, aí você vai fazer uma imitação, ela não imita bem. Se ela não imita bem, ela não imita bem as expressões faciais. Ela não faz imitação orofacial. Como que você vai querer que essa criança fale? Então, assim, existem vários pré-requisitos que começam ali na performance visual, na performance auditiva. Então, é algo que tem que ser trabalhado e a Uta Flit, ela foi muito, muito, muito precoce. Ela trouxe isso daí, assim, ela foi além do tempo na época que ela trouxe essas questões e a neurociência tem mostrado. E aí, gente, eu tenho um vídeo muito especial do Daniel J. Simons, que é um psicólogo experimental. Ele traz esse vídeo que é, assim, sensacional. Eu vou querer que vocês prestem atenção. Vocês têm que contar o número de passagens de bola do grupo de camiseta branca. Esse vídeo tá no YouTube, vocês podem assistir, é só entrar na página dele, que é o Daniel J. Simons. Recomendo vocês conhecerem os outros trabalhos dele, é muito interessante. Não é sobre autismo, mas é sobre atenção. Então, eu vou colocar o vídeo e depois a gente volta a conversar aqui, tá bom? Os detalhes. Então, gente, esse traz o conceito de cegueira mental. Isso daí foi só um exemplo, só para vocês verem mais ou menos como é que funciona. Nós autistas, muitas vezes a gente foca tanto num aspecto, nos seus detalhes, que a gente perde o todo. Igual vocês estão fazendo agora, né? Fazendo ali, olhando o passe de bola, tão concentrado nesse passe de bola que não viram o gorila enorme passando no meio da tela. Então, assim, esse experimento, eu adoro ele para mostrar o que nós passamos, para vocês terem uma noção. E aí, vamos para o DSM-4, onde eu fui diagnosticada como Asperger.
Nesse momento, Asperger estava completamente separado do autismo. Ele traz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Em 94, que ele veio, né, é, era classificado como transtorno autista, implicando um desenvolvimento comprometido ou acentualmente anormal de interações sociais da comunicação, padrões de comportamento, interesses e atividades repetitivas, restritas, estereotipada motora. Apresentava algumas características do transtorno associado, como, por exemplo, hiperatividade, desatenção, agressividade, comportamentos autodestrutivos, anormalidades na alimentação ou no sono, e também no humor. Vocês veem que esse daí é aquele, entre aspas, né, aquele autismo clássico. Então, assim, muitos dos instrumentos que eu vou apresentar para vocês ainda nessa imersão foram baseados nesse DCM-4. Por quê? Para construir esses instrumentos, eles demoram para construir. E esse DSM-4 ele valeu até 2013, onde entrou o DSM-5. Então, no momento que lançou o DSM-5, o DSM-4 deixou de valer. Mas 2013 foi ontem, gente. Tem menos de 10 anos. Foi tem pouco tempo. Então, um instrumento de avaliação ele passa por muitas fases, que tem a fase ali na academia, nas universidades, onde faz a pesquisa, onde levanta, onde testa, aí depois valida, e aí depois vai para outros países, traduz, adapta, até ter a validação daquele país. Então, eu vou apresentar vários instrumentos durante essa imersão, só que a gente tem que ter em mente que a maioria desses instrumentos eles foram desenvolvidos e validados, traduzidos na vigência do DSM-4. O que isso quer dizer, de fato? Que aquele autista nível 1 talvez não seja sensível nesses instrumentos. Deve depender de um olhar muito sensível de quem estiver avaliando, ok? É só para vocês terem claro, porque às vezes vocês vão fazer essas avaliações, que alguns deles são gratuitos, pais, profissionais, têm acesso livre. Só que eles não são tão sensíveis para aquele caso que seria o antigo Asperger, tá certo? E aí vimos com o DSM-5, que chama de transtorno do espectro autista. Ele foi feito na vigência do DSM-10. Então tá aí o CID, o DSM não, perdão, o CID-10, onde estava o F84, mas agora a gente já sabe que veio o CID-11 e vocês vão ter uma aula só sobre DSM-5 e CID-11 durante essa imersão. Então, os critérios diagnósticos, ele traz que aparece a deficiência de comunicação verbal ou não verbal, interação social, dificuldade de estabelecer laços afetivos. Os sintomas que aparecem no decorrer do desenvolvimento vão de movimentos estereotipados a comprometimento significativo no funcionamento social e profissional do sujeito, e seu prejuízo varia de acordo com o ambiente e com o indivíduo. Então, nesse momento, no DSM-5, ele engloba vários transtornos, como autismo infantil precoce, autismo de Kanner, autismo de alto funcionamento, autismo atípico, transtorno global do desenvolvimento, sem outra especificação, transtorno desintegrativo da infância e a síndrome de Asperger, entra tudo e vira o transtorno do espectro autista. E a síndrome de Rett? Vira outra coisa. Assim, o RET tem outras condições, são outras características, então o RET não entra aí. Então, essa listinha que eu trouxe para vocês foi a composição do transtorno do espectro autista, o que foi uma coisa completamente genial, gente. Mais pessoas foram classificadas como autistas porque eles ampliaram, então virou uma nomenclatura só. E com isso, mais gente que se capacitar. Como tem uma massa de pessoas sendo diagnosticadas com o mesmo nome, mais profissionais têm interesse de especializar, mais pesquisas têm interesse de olhar para esse grupo. Vamos lá, para políticas públicas, planos de saúde. Então, com isso, nós tivemos avanços em relação ao autismo, muitos. Assim, foram grandes avanços em tecnologia para esse grupo. Temos que melhorar muito, muito, ainda temos muito que conquistar. Principalmente porque, assim,
a gente entende muito pouco sobre autismo. Muito pouco, ainda temos que entender muito. Eu tenho um ganhador do prêmio Nobel que é muito interessante que ele traz, né? Que no momento que a gente entender o autismo, a gente entende o cérebro. É uma afirmação muito forte que ele traz, né? Só que é um transtorno extremamente complexo. Alguns especialistas chegam a falar que o autismo dos transtornos de neurodesenvolvimento é o mais complexo. Então, gente, vamos estudar bastante. Temos muito, muito assunto nessa imersão. Eu tenho que falar ainda. Vamos lá, falar o ponto a ponto que a gente vai conversar nessa imersão, né? Vamos terminar aqui a história do TEA, do autismo, né? Transtorno do espectro autista. Nós vamos falar sobre o que é o autismo no conceito atual, né? Segundo o DSM-5. Vamos falar um pouco sobre poda neuronal, para vocês entenderem a questão daquelas crianças que perdem habilidades quando chega ali pelos 2 anos. Então, a gente vai conversar sobre isso. Vamos falar sobre pesquisas relevantes nessa área. Gente, assim, tem que saber dados. Precisa de dados. Para vocês conseguirem se empoderar de informação, vocês precisam de dados atuais sobre o autismo. Então, vamos falar muito sobre isso. Vamos falar sobre os critérios de avaliação, que é o DSM-5 e o CID-11, para você entender lá o laudo do seu filho, o laudo do seu paciente, que vem do médico. Avaliações para autismo, a gente vai estudar bastante sobre instrumentos de triagem, alguns pagos, alguns gratuitos, e não é porque é pago que é melhor que o gratuito, tá bom, gente? Tem os que são gratuitos são muito bons também. Práticas com evidência, intervenções com evidências, o que as pesquisas trazem que tem evidência para autismo? Para vocês não perderem tempo que tem pouca evidência. Porque, assim, tem a probabilidade de não dar certo. Então, vamos tentar trabalhar com o que tem maior probabilidade de da sua criança se desenvolver. E, gente, deixar claro, eu não estou querendo normalizar nada. Quando eu falo sobre práticas com evidência, sobre intervenção, não é normalização, tá? É questão de diminuir os transtornos, de diminuir a dor. E aí a gente segue com as etapas que uma terapia com evidência tem que ter. Então, eu vou falar ali como avaliação o plano individualizado, a formação de programas, a coleta de dados, relatórios. Então, a gente vai ter essa conversa e depois nós vamos para o nosso encontro. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha gostado dessa aula e até mais. Tchauzinho!